Bem, amigos, olá a todos. Eu estive lendo nesses últimos tempos uma obra de um escritor lagiano, aqui de Santa Catarina, chamado Cristóvão Tesa, um escritor considerado bastante conceituado aqui na região, autor de obras recomendadas para vestibulares. E a obra, talvez o opus magnum, a obra principal desse autor, é justamente a obra O Filho Eterno. Não é uma obra de grande extensão. Ela, apesar de ser escrita em terceira pessoa, é uma obra de caráter autobiográfico, bastante velado. Os parágrafos eles são escritos de maneira que não se pareçam com relatos autobiográficos de forma diário, enfim, como muitos autores fizeram, inclusive o Goethe, por exemplo, com os sofrimentos do jovem Werther, né? Não, ele preferiu escrever romances autobiográficos tais como Hermann Hesse ou Thomas Mann, lembrando aqui de alguns autores alemães. Mas eu penso que toda obra literária, ela sempre vai possuir um caráter autobiográfico. Porque se o autor não coloca isso de maneira consciente, se o autor não propõe isso de maneira consciente, certamente, inconscientemente, haverão traços biográficos desse autor, né? Isso até mesmo dentro de um fator psicanalítico, a gente compreende que a questão de uma personagem materna, paterna, ou até mesmo filiar, ela vai possuir traços desse autor, das relações dele com o pai, das relações dele com a mãe, das relações com os filhos, enfim, né? Por exemplo, o próprio Hermann Hesse, ele tinha problemas com uma perda que ele teve do filho dele muito prematuramente, e ele nunca conseguiu se recuperar dessa perda, né? Ele foi buscar filosofia indiana, misticismo, vários tipos de formas de auxílio intelectual e espiritual, e no entanto ele não conseguiu essa recuperação total psicológica. E por que eu falo isso? Porque essa obra do Tesa é uma obra, ou melhor, Tezza, né, que são dois Es, é uma pronúncia italiana, Tezza, é uma obra que possui também um caráter entre pai e filho, a relação entre pai e filho. No caso, entre o Tezza e o filho dele, só que, como se trata de uma narração em terceira pessoa, ele não fala eu, né, ou muito menos o Tezza. Não, ele fala o pai. Aliás, as personagens não têm nome, né? São chamados pelo pai, a mãe, enfim. A única personagem que possui nome é o filho, que se chama Felipe, né? Então é uma obra que, acima de ela retratar a condição de um pai que vai ter um filho portador de síndrome de Down, né? Seus desafios, suas alegrias ao presenciar a evolução do filho, que eu vou comentar isso mais à frente, é a estrutura do livro. Então, apesar de ser uma narração feita em terceira pessoa, ele narra sim uma trajetória familiar, né? E é como diz o Tolstói, né? O Tolstói, ele diz que todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são infelizes cada qual à sua maneira, né? A primeira frase de Ana Karenina. E eu penso que o Tesa, ele vai escrever então sobre uma família feliz, só que uma família feliz diferente. Uma família feliz que se interpreta de uma criança que possui não vamos dizer um problema, vamos dizer um distúrbio, como há muitos outros distúrbios, inclusive químicos com as drogas, enfim. Ele retrata um distúrbio que é um distúrbio que pode ser contornado, que se cotidianiza, utilizando um neologismo, sabe? Então ele vai articular esse livro dentro dessa relação intrafamiliar, né? E como as pessoas veem o indivíduo com síndrome de Down. Esse livro possui 25 capítulos, certo? E ele, como ele retrata uma trajetória,
como ele propõe uma trajetória, né, indiretamente desses 25 capítulos, que eles são evoluídos, o principal é a questão do amadurecimento. Do Felipe, que é a criança que possui esse distúrbio, essa síndrome, mas principalmente do pai. A maneira como ele vai agir com o filho. E que ao final se assemelha muito ao seguinte: por mais que meu filho possua síndrome de Down, por mais que meu filho possua qualquer tipo de problema que seja, eu sou o pai dele e eu vou aprender demasiadamente com ele. Sabe? Eu vou conseguir evoluir com ele e vou saber lidar com ele. Porque eu acho que toda relação, né, pai e filho, mãe e filho, ela é uma relação de amizade. Uma relação de você saber lidar com o problema do outro, de você ser altruísta, né? De você não ser somente aquele pai e aquela mãe que é pai e mãe por tabela. Você precisa se envolver com seu filho, né? Então talvez esse distúrbio ele tenha sido o ponto pior e o ponto melhor da relação entre esse pai e esse filho. Porque afinal de contas, né, você vai ter os problemas, certo? Desse distúrbio, as involuções, mas você vai ter muitas pontapés que talvez se essa criança não tivesse esse distúrbio não proporia esse pai. Então ao final, né, por que esse filho eterno? É uma questão cíclica, né, de um fluxo cíclico de aprendizado e interminável, né? Então é um filho que não acaba nunca, é um filho que sempre está dentro de uma constante evolução. E o pai também, né? O pai vai se dizer da seguinte maneira, eu peguei esse trecho aqui, que diz o seguinte: o eterno observador de si mesmo e dos outros. É assim que o pai se caracteriza. Por quê? Porque assim é que ele vê o filho, né? Você não vê o filho apenas com os olhos, você vê o filho com o espírito. Então se trata de uma obra bastante interessante, é uma obra regional, ela possui uma estrutura bastante simples, ele não é um livro muito bem escrito, ele possui problemas estruturais, a prosa dele não é uma prosa fluida. No entanto, é um livro altamente recomendável pelo enredo, né? Porque quando nós pegamos um grande clássico, uma grande obra da literatura universal, o comum é que nós possuamos um livro que tenha uma estrutura de prosa impecável, né? Você vai pegar um próprio Thomas Mann, um Hesse, um Tolstói, né? Você vai pegar autores que possuem uma altíssima, né, estrutura vocabular e literária. O Cristóvão Tetza não tem isso, mas ele propôs um grande tema. Então eu acho que a leitura não vale pela estrutura, ela vale muito mais pela qualidade do tema. Seria isso, meus caros. Um grande abraço a todos e uma boa leitura.